Vocês já sabem tudo sobre a cirrose e como que forma a hipertensão portal? Hipertensão portal? Como acontece a hipertensão portal? Como acontece a hipertensão portal? Porque se a gente não entender como acontece a hipertensão portal, a gente não entende nenhuma complicação que vem depois dela. O que é hipertensão portal? Aumento anormal da pressão da pressão do sistema pórtico. Por que aumenta a pressão do sistema pórtico? Porque faz fibrose. Aumenta a resistência à entrada do fluxo venoso. Se a gente não entende isso, a gente não consegue continuar mais nada da aula e essa aula cai na internet. E aliás, eu vou tentar antecipar a prova de vocês. Vamos lá. Quais são as principais complicações da cirrose e da hipertensão portal? A principal complicação da cirrose é a hipertensão portal. E por conta dela, aumenta a circulação a tudo que está atrás dela. Então pode dar as varizes, além das varizes, toda e qualquer aumento de fluxo em qualquer lugar. Circulação colateral, varizes em qualquer parte do trato digestivo, não é isso? Desde o esôfago, o estômago, até todo o intestino, inclusive a hemorroida. Não é? Tá bom. Com o aumento dessa pressão, se o paciente não consegue controlar essa pressão, ele pode ter rompimento dessas varizes que ficam calibrosas e mais fragilizadas, e esse rompimento pode levar a sangramento. Certo? Às vezes o paciente abre o quadro de cirrose já em hemorragia digestiva, ele nem sabia que tinha cirrose e ele começa a ter sangramento. Então ele chega com vocês no pronto-socorro com sangramento. Certo? E aí o que vocês sabem, na verdade? Vamos lá. Na última aula eu falei da diferença do paciente compensado e do paciente descompensado. Lembra? O paciente compensado é aquele que a gente acompanha ambulatorial, às vezes ele nem sabe que tem nada, às vezes não é alcoólico, às vezes é. Causas para cirrose viral. Então, às vezes ele teve contato com o vírus, nem sabe que teve contato com o vírus, nunca cuidou disso, nunca acompanhou e ele descobre em exames aleatórios. Esse paciente é um paciente que nunca descompensou, a gente consegue acompanhar ambulatorial. Não é? Para esse paciente que é ambulatorial, eu espero ele sangrar para fazer endoscopia? Não. Então, como que é o acompanhamento de um paciente ambulatorial? No diagnóstico, você conheceu o paciente, você não precisa nem ser gastro, você não precisa nem ser hepatologista. Você suspeitou de cirrose, mas ninguém vai suspeitar com TGO e TGP, não é? Ninguém vai suspeitar de cirrose com TGO e TGP, não é isso? Sim. O que a gente pede? Sorologia. Então você suspeitou de cirrose, você não tem certeza ainda, você está investigando, não é? Você suspeitou de cirrose, sorologia, o que mais? O que você está querendo falar com INR? Tá. Não. Questão da coagulação, né? Não. Mas o que você está querendo dizer quando você... O que te leva a pedir o INR? Os fatores da coagulação produzidos ali no fígado. Produzido pelo fígado. O que você está querendo dizer com isso? Você quer ver a função do fígado. Então, você não quer ver a inflamação, você quer ver a função. E junto com o INR, o que mais que eu pedi? Toda a função hepática. Albumina, hemograma de plaqueta, albumina, INR,
PIRUP. Então, suspeitou de cirrose no paciente de posto de saúde, função hepática, endoscopia. Ultrassom. Sorologia, que ele falou. Ultrassom. Ultrassom, se ele não tiver trago, vai pedir. Ultrassom, de preferência com Doppler. Que o Doppler é para quem mesmo? Para ver o quê? E para ver os vasos. O que a gente está falando aqui? Hipertensão pulmonar. Tá? Então, se ele não trouxe ultrassom com Doppler, sorologia, função hepática e endoscopia. Do momento que você pensa em qualquer alteração hepática, você faz endoscopia. Porque se o paciente tem varizes de pequeno calibre, essa varize tem profilaxia. E a gente não quer deixar o paciente sem sangrar. Nosso objetivo de vida com o paciente cirrótico é não deixar ele descompensar. Em nada. Se ele nunca teve ascite, tentar fazer com que ele nunca tenha ascite. Que ele nunca tenha encefalopatia, que ele nunca tenha hemorragia digestiva. O nome disso é profilaxia o quê? Quê? Preventiva. Profilaxia já quer dizer que é preventiva, né? Profilaxia e preventiva é a mesma coisa? Mas se ele já sangrou e você não quer que ele sangre de novo, isso é profilaxia o quê? Secundária. Se ele nunca sangrou, um paciente compensado de consultório que nunca sangrou, isso é profilaxia? A mesma pessoa que falou secundária, primária. Tá? Então a gente faz profilaxia primária. É possível fazer profilaxia primária para hemorragia digestiva. Então todo paciente no momento do diagnóstico tem que fazer uma endoscopia. Por mais que vocês não sejam gastos, vocês são ainda da clínica médica, até da cirurgia, tá? Para não ficar barrigando o paciente para a clínica por conta de coisa que dá para resolver. Então, pensou no paciente cirrótico, sorologia, ultrassom, Doppler, endoscopia. Tá? Já o paciente que chega sangrando no pronto-socorro, esse paciente é diferente, certo? Aí, vocês já viram varizes de esôfago? Essa primeira foto é um esôfago que a gente espera. Ele é um pouco mais esbranquiçado que o estômago. E a gente até vê a trama vascular submucosa. A gente vê, tem que ver. Mas a gente não vê esse trajeto tortuoso, sabe? Azulado e tortuoso. A gente vê a trama vascular, mas a gente não vê esse azulado tortuoso torto, tá, gente? Quando ela está assim linear, a gente vê uma varize azulada, linear, isso é fino calibre. Fino calibre às vezes não precisa ainda profilaxia. O cuidado desse paciente é que ele não piore a fibrose, não piore a hipertensão portal. Mas se ele chegar a médio ou grosso calibre, aí precisa de profilaxia, tá? Essa foto de baixo, vocês estão vendo um coágulo aderido. Essa foto de baixo até parece mais fina do que aquela ali de cima. Mas não, ela não é mais fina. Provavelmente ela era mais grossa e sangrou. Tá? Então, nessa de baixo, a profilaxia já é secundária. Esse paciente já sangrou, ele precisa de intervenção e ele não pode sangrar novamente. E nunca está, na vida real, nunca está bonitinho assim, porque tem que estar sujo. Nunca vi um esôfago com coágulo, com red spot limpo desse jeito. Tá bom? Ficou tão bonita essa foto que eles publicaram. Então, quando tem coágulo aderido, às vezes o nome disso que vem lá do red spot, ou como vocês quiserem pronunciar, mas é o sinal da mancha vermelha. É porque já teve sangramento e tem um coágulo aderido. O que está evitando desse paciente sangrar é que ele está bem deitadinho, quietinho no mamar,
Se ele abrir o olho, ele faz esforço, ele aumenta a pressão de sangue. Então, provavelmente ele está bem quietinho que está segurando isso aí, a placa de coágulo. Tá? O que faz, hein? O que a gente imagina que dá para fazer um paciente assim que já sangrou nessa terceira prova? Cirúrgico? Cirúrgico. Cauterização. É o quê? Cauterização. Cauterização. Mas a cauterização, como que você imagina que é uma cauterização? É um aparelho. É quando faz um pouquinho assim? Não, mas não é. Aqui não vai ser, tá? Aqui vai ser liga do brelástico. Vocês já viram falar? Já. Não, o clipe é para outra coisa. Às vezes em úlcera, lesão aberta, exposta, sangrando, a gente fecha com clipe. Mas nas varizes a gente trata com ligadura. A gente solta uma liguinha. Sabe aquelas liguinhas que tem os aparelhos? É tipo aquela. A gente põe o aparelho, puxa ali a variz, aspirando. Faz assim, ó. Aquela bolinha, aquele coágulo entra no aparelho e você solta a liguinha para ela ficar amarrada. Essa ligadura vai causar isquemia. Essa isquemia vai fazer cicatrizar, fazer uma fibrosezinha e aquela liguinha vai cair. Por isso que uns dias depois da ligadura o paciente pode ter sangramento. Mas é um sangramento residual só da quebra da ligadura. Mas isso eu vou explicar melhor, um pouco melhor mais pra frente. O que importa aqui, o que vocês precisam saber na hemorragia digestiva é como atender o paciente na emergência. Porque é isso que vai chegar para vocês. Vocês precisam saber que as varizes têm profilaxia, que a gente pode evitar que o paciente sangue. O que vocês precisam saber é como cuidar dele caso ele sangre e qual o encaminhamento que vocês vão dar após o sangramento. Aí como é feita a ligadura, não, isso é pra gente. Mas você saber que existe para poder indicar. Tá bom? Então vamos lá. Quem está de plantão? Alguém de voluntário para estar de plantão na UPA agora? Está na cabeça. É bom que abaixa a cabeça. E os plantões são exatamente assim, tá, gente? Uma terça-feira, 9 horas da manhã. Aí você sai de casa, passa maquiagem, aí vai ser sossegado, vai ser lindo, você vai colocar um jaleco, dá até vontade de sal, sou médico. Quem está de plantão? Um homem está falando de sal. Não, tu não. Tá bom. Quem está de plantão? Como é que é o nome desse menino aqui? João, você está de plantão. Você está na sala vermelha, João, da UPA. Vocês sabem que a UPA divide, né? Na porta que só tem fichinha verde, só tem as viroses, dentes, essas coisas assim. E tem a sala vermelha que chega essas coisas. Tá? João, você está de plantão, chega o SAMU. O SAMU estaciona, acho que eu já falei esse caso para vocês, mas agora eu vou falar do mesmo caso para vocês darem conta, tá? O SAMU estaciona na sua sala vermelha, trazendo um paciente um pouco desacordado. Ele tem mais ou menos 57 anos. Quem trouxe ele foi um amigo. A única coisa que o amigo te fala, ele não tem familiar aqui em Porto Velho. E esse amigo trouxe porque ele bateu na porta desse paciente para chamar o seu José para ir beber. Só que o seu José não respondia, e ele resolveu abrir a porta. Encontrou o seu José caído no chão da sala, com uma poça de sangue no chão, uma roupa suja de sangue e um pouco desorientado. Ele até responde as coisas, mas ele está um pouco desorientado. Aí você, João, pergunta para esse vizinho, para esse amigo do seu José, ele tem alguma doença? A primeira coisa que vocês falam, né? Anamnese,
o amigo dele, que a única coisa que o amigo dele sabe é: não sei se ele tem doença, doutor, eu só chamo ele para beber de vez em quando. E aí eu fui chamar ele hoje, terça-feira, 9h da manhã, e encontrei ele assim, não sei desde quando ele está assim. 57. A gente pede doutor aí no final de semana, né? Porque hoje acabou o carnaval, a gente não estava bebendo um pouquinho. O que você vai fazer com esse paciente? Ele está desacordado no Não, eu não falei que ele não tem nenhum reflexo, ele responde, ele está um pouco desorientado, um pouco. Mas assim, o suficiente para não te dizer o que ele tem de doença, o que ele tem de... se toma remédio. Se eu guardar, se tinha avaliação de consciência dele, Um pouco desorientado, mas do lado dele. então eu ia buscar a razão do sangramento. Eu ia ver essa... Primeira coisa em qualquer sangramento, João. Primeira coisa em qualquer sangramento. Pode ser sangramento de perna, pode ser sangramento de vômito, pode ser hematoquesia, pode ser qualquer coisa. Em sangramento, a primeira coisa, João. Não tem tempo, João. Até lá, até você ver a hemostasia e pirulita. O que você chama de estabilizar? Porque tem gente que fala estabilizar, mas como é que é? Professor. Estabilizar porque é bonito, né? Monitorizar, doutora. Professora. Como que monitora? Faz reposição volêmica. Aí que tá. Para você fazer reposição volêmica, e você falou hipovolêmica. Você quis dizer, no caso de hipotensão, eu vou fazer reposição volêmica. Muito bem. Então, primeira coisa em qualquer sangramento, avaliar hemodinâmica, não hemostasia. Como que a gente avalia hemodinâmica? Acabei de falar. Pressão, frequência cardíaca. Então, a primeira coisa, o paciente chegou do SAMU, eu não sei nada, eu só sei que ele sangra. Quanto que é a PA dele? João continua de plano? Não, acabou não. A gente só abriu aqui para os universitários. Tá bom, João viu que o paciente estava com a pressão ali, ó, 8/5, mas o SAMU já pegou um acesso calibroso, o João vai manter esse acesso, vai entrar com ele para a sala vermelha, vai monitorizar, ver frequência cardíaca, mas continuar checando o PA. Não é isso, João, que vai fazer? O que mais que faz parte da estabilização? Além do volume de soro, o que mais que pode ser volume? Não, volume. O que mais pode ser volume? Transfusão sanguínea. Tem que ver se ele precisa de reposição sanguínea. Isso é volume. Como que eu vou saber se ele precisa de transfusão? As hemoglobinas. Abaixo de 7 a gente transfunde. O teu hemograma vai demorar umas 3 horas para chegar. Se o teu hemograma demora 3 horas para chegar, quando tu pedir o sangue vai demorar mais umas 4 horas. Mas é isso. Tem que ver a volemia, tem que ver a estabilidade hemodinâmica e pode ser que para estabilizar hemodinamicamente precise de transfusão. Uma coisa que... Hã? Quê? Não, porque você tem que justificar, senão o banco de sangue não libera. Tu vai justificar como, assim, teu pedido de sangue? Ah, porque está sangrando muito. Quanto é o muito? Não existe. Tudo você tem que documentar e dizer de quanto é a hemoglobina hematócrita. Uma forma de ver hemoglobina hematócrita rápida, mas que vocês não vão ler isso em lugar nenhum, nem no Ministério da Saúde, que esse programa é do Ministério, é na gaso. Às vezes na gaso, às vezes não vem na gaso. Só que ninguém vai dizer para ninguém que a professora de gasto falou que pediu uma gaso para ver hematócrita, eu mato vocês.
Tá ouvindo, né? Tá bom? Professor, eu nunca vi um paciente nessa situação, claro. Mas me diz uma coisa, ele já começa a apresentar cianose, alguma coisa do tipo? Depende, pode ser que sim. Cianose não, mas palidez, né? Palidez de mucosa, palidez de extremidade, pode ter. Cianose é se ele estiver perfundindo mal. Se essa hipovolemia levar a problema de perfusão pulmonar. Mas já que essa De preenchimento, sim. É que vocês querem falar as coisas certas, mas vocês falam com termos errados. Mas eu pensei na questão da cianose, porque ele está perdendo também o sangue, entendeu? E aí você E está perfundindo mal, sim. Exatamente. Isso precisa ver. Mas quando a gente vê sangramento, a primeira coisa, assim, nos teus primeiros 10 segundos, é pensar na hemodinâmica, é pressão e frequência cardíaca. Aí precisa fazer volume e ver se precisa de sangue, tá? Outra coisa que precisa fazer, que também não está nesse fluxograma, ele está um pouco desorientado. A gente não sabe, o amigo dele não sabe quanto tempo ele está desorientado. Ele pode ter também hipoglicemia. Então também vai fazer uma glicemia ali na hora. Tá bom? Isso não tem no fluxograma, é porque nós estamos na UPA, né, João? Então precisa ver isso também, tá? Tá bom, como que é teu nome? A Andressa transfundiu, rápido. A Andressa foi muito rápida. Depois que ela transfundiu e que João fez volume, estabilizou. Qual que é a minha meta agora? Fazer endoscopia. Tá, mas a meta dos padrões hemodinâmicos, qual é a meta? Eu tenho que aumentar muito a pressão desse paciente, trabalhar de 8 por 5? Veja, gente, se você aumenta muito a pressão, você corre o risco de novo sangramento. Então, a gente não vai aumentar demais a pressão desse paciente, tá? Chegou ali 10 por 7, tá bom, tá? Frequência cardíaca ficou ali em 80, tá bom, 60 a 80, tá bom. Mais que isso, tem risco de sangramento, tá? Então, vocês viram que fazer tudo isso demora algumas horas, tá? Às vezes, o João ficou com esse paciente quase 6 horas. Ficou uma manhã toda só com esse paciente. Em que momento que entra a endoscopia? Antes de Em que 12 momento horas. que entra a endoscopia? Paciente estável antes de 12 anos. Em até 12 horas. Então não adianta nada João pedir a endoscopia junto com os exames. Entendeu? Porque para pedir a endoscopia, o João tem que ter resultado de exames na mão e para que o paciente estável na frente dele. Então, o mesmo raciocínio. Tem como pedir os exames do sangue junto? Não. Tem que justificar. Tem como pedir os exames de endoscopia junto? Não. Tem que justificar. Tá? Tem que ver porque esse paciente tem risco de ressangramento, de ficar instável o tempo todo. Então, a endoscopia tem até 12 horas para ser feita, desde que o paciente esteja estável. Se ele estava hipovolêmico, ele melhora a volemia. Se ele estava com HB abaixo de 7, ele já repôs o sangue. E aí sim ele vai para a endoscopia. Tá certo? No meio disso tudo, vocês pediram o exame? O que João vai pedir de exame para esse paciente? Na função hepática. Na função hepática.
faz a tipagem aí de José Bolso, mas pede, tá? O que mais, minha gente? Tração com dor. Nesse momento, agora sim, salvar a vida dele. Mas faz parte de salvar a vida dele mais coisa. Esqueçam que vocês estão na aula de gastro, vendo a aula de fígado. Vocês estão na sala vermelha. Um paciente que sangra muito, que faz hipovolemia. Agora ele vem no programa. Não fecha o pé. Vai entrar. Mas assim, eu dei uma clínica de hemorragia digestiva, não dei uma clínica de ascite. Ascite, ficou ascite vem festa. PCR, tá, tudo bem. Gente, ele está hipovolêmico, ele está perfundindo mal os órgãos nobres. Vocês não vão pedir função renal para um paciente que está hipovolêmico? Vocês vão tascar o soro sem ver a função renal? Esqueçam que estão na aula de gastro, isso é clínica médica. Nos exames de entrada. Hemograma, coagulograma, função renal, função hepática, sorologia, a glicemia, para ver se ele está hipovolêmico. A gente não sabe quanto ele está desorientado. Tem paciente que tem plantonista que tasca o diazepam, o paciente que está desorientado, ele estava só hipoglicêmico. Tá bom? Função renal. Feito isso, estabilizei. Mas ele é um paciente grave, que pode sangrar a qualquer momento, a endoscopia está chegando. O que mais se precisa para manter pressão? Porque vocês viram um paciente, no nosso caso, o paciente vai manter pressão só com soro, né? Até quando vai tascar soro? Droga, Andressa, droga vasoativa. Então, esse paciente, quais são as hipóteses de sangramento para esse paciente? Varize esofágica. Pode ser úlcera. Não, doença do refluxo, pelo amor de Deus, gente, mas Martínez dessa, doença do refluxo não. O paciente bebe bebida alcoólica, ele pode sangrar tanto por varizes quanto por úlcera. Quando eu não sei, mas a minha hipótese inclui varizes esofágica, eu entro com droga vasoativa, dependendo da PA, porque eu não posso subir muito PA. Não é assim, mas tá no livro de emergência que tem uma droga vasoativa. Não, mas se a PA tiver ali 10%, não faça. É para manter uma boa perfusão, tá? Então a gente vai fazer droga vasoativa, vai fazer IVP até que a gente saiba a causa do sangramento. Tá bom? Qual droga vasoativa? Para hemorragia digestiva varicosa, octreotide ou terlepecina. Isso vocês podem anotar. Vamos lá, situação. Octreotide ou terlepecina. Tá aí? Eu uso óculos, na verdade. Tá lá em cima. Tá lá em cima. Tá bom. Octreotide ou terlepecina. Tá? Eu acho a octreotide mais fácil e a terlepecina mais cara. Vamos lá. João, você conseguiu passar seu plantão, João. Você fez a endoscopia dentro das suas 12 horas de plantão. Você passou o caso falando, olha, um paciente. Como que passa o caso? Passa esse caso, João. Esse caso aqui é bom de passar. Estava assim, 50 anos. 17 anos, seu José. Chegou na unidade com sangramento, desacordado, acompanhado. E aí eu realizei programa funcional, função hepática, glicemia,
ele está usando esse passo plantão sem listar os resultados? Utilizar para receber a caminhei para meu dispositivo onde pode usar Endoscopia demanda tempo de positivamento. Teste rápido positivo. Caminhei para endoscopia e estava aguardando o estado. Suspeito de ou sangramento de úlcera ou preparo de mensagem. Tá, João, quanto de sangue você fez? Não fique com vergonha, João. Todo mundo te olhando e sem saber. É uma bolsa. Uma bolsa por? Uma hemoglobina. Por hemoglobina, abaixo de 7. Então, se a gente faz veio o hemograma, a hemoglobina está 6, quanto que você vai fazer de bolsa? Uma bolsa. É 1 para 1 ponto. A hemoglobina está 6. Ah, é. Tu vai calcular, né? Não, eu ia fazer isso na minha Tu cabeça. quer calculadora? Nossa, é uma bolsa. Então. Não sei, me responda. É uma bolsa. Cada bolsa de sangue aumenta 1 ponto da hemoglobina. Tá? Aí, quanto que você vai fazer? Qual que é teu nome? Carla, quanto que você vai fazer? Não, não calcule não, tá bom. Quanto deu? Quanto? 6. Por que 6, Carla? Quer chegar a 12? Não é não? Quanto dá dele? Veja, gente, a transfusão de sangue, vamos lá, você tem hemato, né? A transfusão de sangue envolve risco. Tem muita reação transfusional, tá? Nem todo doador é compatível com aquele paciente que precisa. Então a gente está vendo aqui o risco pelo benefício, porque a transfusão de sangue é um risco. Mas eu preciso do benefício dele não morrer sangrando. Quer dizer, dele estabilizar. Sangrar e ele fica varizes. Mas existe um risco. Aí tu vai classificar 6 bolsas de 6 doadores diferentes. Na minha cabeça tinha que chegar a 12. Isso que eu queria saber, mas a minha pergunta era essa. Qual o seu objetivo? O objetivo da Carla era 12. O objetivo de vocês? Vocês estão olhando aí. Tudo bem. Mas acompanha comigo. Ele acabou de chegar. Essa hemoglobina de 7 é uma foto. Se ele ainda estiver sangrando, ele vai perder, vai continuar perdendo. Então eu vou tentar manter entre 7 e 9. Tá? Então se ele chega com uma bolsa de 6, eu já peço na emergência 3, porque vai demorar para chegar. Então eu busco um objetivo de 9, porque sempre vai cair mais um durante toda essa estabilização, sem decair no ponto. Recebendo 3, pode ser que ele fique em 8, ele fica acima de 7. Entendeu? Então, do mesmo jeito que o objetivo da PA não é que chegue a 12 por 8, o objetivo da hemoglobina também não é que chegue a 12. Tá? A gente precisa melhorar sem encher muito, porque aumenta o risco de sangramento, de romper aquela variz que já está furadinha. Oi. A senhora pediria 3 bolsas. Eu pediria 3 para uma hemoglobina de 6. Porque ele tinha que chegar entre 7 e 9. Entre 7 e 9. Mas se ele caísse mais. Eu ainda ficaria entre 7 e 9. Professora, se tiver 7 eu já não faço. Então, se tiver 7, tu não vai pedir o sangue, mas se tiver 6,9, tu vai pedir? Veja bem, a medicina não é ciência exata, não é matemática. Você vai ver como o paciente está, como o paciente fica. Tu vai pedir um hemograma, ficou ali 7,2, tu vai pedir outro, porque é um paciente sangrando, não é um paciente de enfermaria que tu vai pedir exame uma vez no dia. A função hepática, a função renal, tu não vai pedir de novo em 2 horas, 3 horas, mas talvez o hemograma sim. Certo.
E vai acompanhando isso. Se isso cair, transfunde. Oi? Aí que depende, porque depois que você transfunde, você vai ver como ficou. Você tem que passar isso. O João vai passar isso no plantão também. Chegou assim, com a hemoglobina de tanto, recebeu tantas bolsas, fez endoscopia e o hemograma pós-transfusão é esse. Mais do que ficar falando dos outros exames, o principal é esse, no paciente sangrando. Tá bom? Em até 90% dos casos, a endoscopia resolve o problema, tá? E aí, resolveu tem alta? Resolve. Ah, mas você veja. Também não. Veja, ele acabou de sangrar, ele mora sozinho, vai dar alta pra ele. Eles vão ver. Gente, pensa comigo, isso não é só para hemorragia digestiva. Vocês dão alta para um paciente de sala vermelha com droga vasoativa para casa? Não. Para onde? Já fez endoscopia? Já fez, João já passou o caso dizendo que fez. Não está na UPA não, está no pronto-socorro de um hospital terciário. Está ali no pronto-socorro do João Paulo. Fez endoscopia, está na sala vermelha ainda. Aí ele já transfundiu, estabilizou, começou a droga vasoativa, João foi perfeito. Aí no caso não tem que fazer aquela... Já fez a ligadura. Até 90% dos casos a ligadura resolve. Mas e daí? Tu fez a endoscopia, quanto tempo depois você vai dar alta? Ah, doido ali. A droga vasoativa ainda fica até 5 dias, tá? Então a droga vasoativa fica por quê? Porque tem risco de queda da liga. A liguinha pode cair, o paciente pode sangrar. E o ressangramento é muito pior, é muito mais dramático do que o primeiro sangramento. Então esse paciente ele se mantém monitorizado com droga vasoativa. Colotou porque tu posso botar no tempo de endoscopia? Endoscopia, tá? Mas quais são? Não usa não. Por isso que depois eu mudei para estar no pronto-socorro de hospital terciário. Não, se chega na UPA, ele vai ser transferido para o pronto-socorro do João Paulo. Se chega na UPA, é isso. Vai fazer tudo igual até que o João Paulo possa receber. A UPA tem que fazer tudo, só não endoscopia. Tá, e aí? Fica mais uns 5 dias com a droga vasoativa, e daí? Hoje tem que caminhar de prolongado. Não, gente, não caminha não. Amanhã vai ser João no plantão de novo. O João tá no plantão todos os dias, ele é quase um diarista. Gente, mas tem gente que forma e pega o plantão todo dia. Mas depois de 5 dias, aí eu vi que ele tá... Não, aí depois de 5 dias, já tá em 5 dias, como é que é teu nome mesmo? O Anderson. Então o Anderson tá, depois de 5 dias, é aí que eu quero chegar, o Anderson. Depois de 5 dias, ele não sangrou, ele não teve novo sangramento, ele manteve estável, a hemoglobina não caiu mais. Porque ele já está fazendo hemograma nesse paciente, lembra? Porque se cair, porque às vezes ele já não faz mais hematêmese, mas ele fica sangrando, faz melena. A hemoglobina não caiu mais, ele realmente parou de sangrar. 5 dias com droga vasoativa, o que a gente faz? Antibiótico. Antibiótico, como é que é teu nome? Eduardo. O antibiótico, Eduardo, eu esqueci do antibiótico. O antibiótico tinha que ter entrado no primeiro dia. Por qual motivo? Porque o BCE estava alto.
eles estão aonde? Passando menos pode vai entrar dentro do plantão. Se tiver entrar dentro, é melhor bem do coração. Aí vai fazer o quê? Uma colite? Explique. Gente, o antibiótico, eu esqueci de falar. Paciente com cirrose que tenham risco de ter ascite, que vocês não precisam ter ultrassom para saber se tem ascite, isso é para exame físico. Risco de ascite e sangramento digestivo é exatamente igual a risco de o quê? Consangue, risco de PBE. Então, o antibiótico sempre entra com profilaxia de PBE, tá? Então, entra junto ali, volume, proteotide, se precisar, geralmente precisa, antibiótico, entra junto ali. E aí, se precisa de sangue, transfusão. Então, é muita coisa para fazer no primeiro atendimento de paciente com sangramento, certo? Depois de 5 dias, está saindo a droga vasoativa e já está acabando o tempo do antibiótico. Aí como é que a gente faz para dar alta? Não, eu estou falando em relação às medicações, em relação às drogas. Eu já falei, a hemoglobina não está mantendo, os exames estão mantendo, ele não sangrou de novo. Mas você vai tirar ele da droga vasoativa e vai dar tchau? Eu vou avaliar o tal. Aí eu dou alta e eu falo pra ele ele não tem que fazer nada pra não sangrar. Faz endoscopia Ele não tem de que fazer novo. nada para sangrar de novo? Endoscopia Então, novamente? tchau. Oi? Uma segunda endoscopia? Não, calma, que ali tem uma segunda endoscopia, mas eu vou explicar por quê. Eu estou falando assim, no caso de tudo bem, porque 90% das vezes a primeira endoscopia resolve. Então, na primeira endoscopia ele para de sangrar, a hemoglobina não cai mais, ele vai ficando ao longo dos 5 dias cada vez melhor. Só que você não pode simplesmente dar tchau para o paciente que sangrou. Ele ainda tem risco de sangrar. Aí entra a profilaxia secundária. Então, com 5 dias, a gente transiciona a droga vasoativa para qual o remédio que a gente faz profilaxia para hemorragia digestiva? Qual? Geralmente vocês sabem, assim, de ouvir falar. Propanolol. Então, com 5 dias, a gente transiciona de ou termoipressina para propanolol, para profilaxia secundária. Tá bom? Esse paciente, ele ainda, lembra que eu falei que a ligadura cai com o tempo? Entre 7, 14 dias, a linha vai cair, ele vai ter um sangramento em casa, provavelmente vai ter uma melenazinha em casa da queda do anelzinho. Então ele precisa ir orientado e com propanolol, tá? Ninguém desliga a droga vasoativa. Ninguém dá aula da UTI, ninguém dá aula na sala vermelha. Todo paciente de UTI em sala vermelha para enfermaria, fica ali uns 2 dias e aula, não é assim? Assim. Então ele sai da droga vasoativa, ele sai da sala vermelha ou da UTI, se ele estiver na UTI, vai para a enfermaria, transiciona isso para propanolol bioral, e aí se ele não conseguir segurar a pressão e a frequência cardíaca ali com propanolol alta, aí sim caminha o Anderson. Aí que caminha. Aí depois de quanto tempo, assim, depois de estar utilizando o propanolol, ele pode dar Não, 2 dias. 2 dias? E ele precisa propanolol no processo. Então para o resto da vida. Que não é muito. Porque profilaxia secundária, eu não quero que ele sangre nunca mais. Nunca mais. Qual que é o objetivo do manejo de paciente cirrótico? Evitar complicação. A nossa vida é evitar que eles tenham complicação. Então,
Se ele já teve hemorragia digestiva, o objetivo de vida é evitar que ele tenha uma segunda hemorragia digestiva. Então, o objetivo da nossa vida é evitar que ele tenha a gente fazer uma profilaxia secundária. Quando ele internou, a gente não fez profilaxia primária para bebê, então o nosso objetivo de vida é evitar que esse paciente tenha complicações desse modo. Então, até quando quando ele viver? Evitar para sempre aquele sangue de novo, porque lembra que eu falei que as descompensações, a cada descompensação aumenta a mortalidade? Então aumenta, se ele sobreviveu a essa, a chance de mortalidade dele da próxima é muito maior. E assim vai, acaba a internação. Então o objetivo é que ele não interne nunca mais. E que ele nunca mais seja medido desse nível. Entendeu? Porque esse paciente precisa parar de beber. Tá? Quando que faz uma nova endoscopia? Só vai fazer uma nova endoscopia se esta não der certo. E até 90% das vezes essa vai dar certo. Até 90% das vezes vai ser como a gente falou aqui. Ele vai fazer endoscopia, as primeiras 12 horas vão ser dramáticas, porque as primeiras 12 horas a gente não sabe se ele vai viver, se ele vai morrer, se ele vai sangrar, se ele vai parar de sangrar, se ele vai fazer ligação transfuncional à bolsa de sangue ou não. Então as primeiras 12 horas são horríveis, mas em geral, em até 90% dos casos, a primeira endoscopia vai resolver e vai seguir como a gente falou. Ele vai manter com antibiótico, ele vai manter com antibiótico, a hemoglobina não vai mais cair depois da endoscopia. 5 dias ele vai transicionar para propanolol alta. Em até 90% dos casos vai ser isso. Mas e os outros 10% que não deu certo? Aí ele pode fazer uma nova endoscopia. Passando pelo mesmo rolê, estabiliza, transfunde, depende. Tudo de medicina não é exato, depende do que vai ser encontrado lá. Se foi uma ligadura que o anel caiu, escorregou, não deu certo, não fixou bem, faz uma nova ligadura. Entendeu? Mas ele fez uma úlcera, ele fez uma coisa, clipa, faz adrenalina, depende. Depois de quantos dias que a primeira conversa? Até 48 horas. Tá? Se essa segunda endoscopia não deu certo, minha gente, o que mais pode ser feito? Já passou por o que é o balão? Não quer ter nome? Como? O que é o balão, amor? É um balão que você vai, com a própria endoscopia, você vai dar um fundo do estômago, aí você vai insuflar para controlar assim. Isso mesmo, mas não vai para endoscopia não, passa só no mesmo, só no fuzil. Uma sontinha assim, ó. Veja. O balão, gente, o balão é o seguinte, todos vocês ao pegar plantão deveriam checar carrinho de parada, certo? Só que ninguém faz isso. Eu nunca fiz. Deveria. Junto com o carrinho de parada, a gente deveria perguntar que balão esse daí, que eu sei qual. Entendeu? Vai ter que saber escrever. Pode deixar de colocar balão. Deveria, porque às vezes em lugares que não tem endoscopia, que não tem nada, às vezes só tem balão. Mas às vezes que eu vim passar balão, nunca nem o paciente sobreviveu. É muito ruim. Porque o balão é para quando tudo já falhou. Não pensem que o balão é a primeira coisa, ainda bem que o João não falou balão. Porque às vezes eu faço caso, a primeira coisa que o aluno fala é balão. Não é. Primeiro de tudo é estabilizar, é fazer tudo isso que a gente falou. O balão vem na última possibilidade. Fez endoscopia, não deu certo, o anel caiu, a ligadura caiu, nada deu certo, o paciente está sangrando na tua frente, por todos por nariz, por boca. Não tem o que fazer, você não consegue nem entrar com o aparelho porque não enxerga. Aí passa o balão. Passa o balão como sonda mesmo, tá?
Quando passa o balão, vai insuflar. Por que, Amanda, que o balão tem essa parte do estômago? Mas aí. Porque o paciente pode ter varizes de esôfago ou varizes de fundo gástrico. Então, se o sangramento for variz de fundo, esse balão do estômago é o que vai segurar ali em cima. Se tiver sangramento de esôfago, aí é a insuflação do esôfago. Mas você vai insuflar os dois, tá? Os dois vão ser insuflados. Então, passa a sonda e faz o teste da insuflação. Como que faz o teste da insuflação? Coloca o esteto. Isso é, gente, isso é emergência, da emergência, tá? Isso é assim, ou você faz isso ou o paciente está morrendo. Então, é horrível, porque está sangrando, a coluna está cheia de sangue, está tudo sangrando, não para de sangrar, e aí insufla, está no estômago. Aí pega aquele aparelhinho ali, estou mostrando aquele aparelhinho. Esse aparelho tem na UTI. Geralmente é o interno que vai ali da emergência para a UTI, para pegar o pulmômetro, para voltar. Isso aí a gente vai insuflar o balão pelo pulmômetro, que é o teste da pressão, tá? Ele mede a pressão. Aí não precisa decorar, porque vocês estão vendo que tem duas saídas. Ali onde tem duas saídas, está escrito o valor da pressão. Então você vai primeiro insuflar o estômago na pressão que está escrito aí de fábrica, ouvindo no externo. Depois você vai insuflar o esôfago. Primeiro insufla o estômago, puxa para ancorar. Na hora que sente a resistência, para de puxar. Depois insufla o esôfago na pressão que está escrito ali pelo pulmão. Imediatamente após isso, raio-x. Mas é imediatamente. O raio-x do leito, o técnico do raio-x já pode estar aqui quando você terminar de insuflar. Tá bom? Para ver se está bem posicionado, para ver. É um terror quando chega ao ponto de precisar de balão. Tá? Balão é terapia definitiva? Não. Em algum momento eles vão ter que sair. Certo? E aí? Veja, o Anderson, geralmente assim, dos que eu vi, nenhum sobreviveu. Se chega a esse ponto, Esse aí foi depois da segunda endoscopia já, né? depois de nada deu certo. Tá bom. Na verdade, assim, seguindo o protocolo, depois da segunda endoscopia, na vida real, é quando nada deu certo mesmo. Você nem conseguiu estabilizar e não para de sangrar. Vai fazer o quê? O aparelho não entra. Quando sangrando, o aparelho, gente, a endoscopia é uma câmera. Se tiver tudo cheio de sangue, entrei com o aparelho para dizer que entrei, não estou vendo nada. A PA não melhora. Aí, estável, não tem como fazer endoscopia. Às vezes, isso aqui é o ideal, tá? Isso daqui é o que acontece, maioria das vezes, e graças a Deus. Mas, às vezes, na emergência, você precisa fazer balão. Quando nada dá certo. O balão é para quando? Quando nada dá certo. Tá? Teoricamente, o balão é para até 24 horas. Em até 24 horas, isso daí tem que ter, formar coágulo, fazer hemostasia ali local, e aí, para poder estar fazendo endoscopia. Teoricamente, até 24 horas, esse balão tem que ser retirado para fazer endoscopia. Tá bom? Agora, se o paciente, são muitas possibilidades, se o paciente, eu levei em consideração que o paciente melhorou na primeira endoscopia, saiu da UTI em 5 dias, ficou na enfermaria 2 dias com propanolol e foi embora. Eu levei em consideração o lindo. Mas se ele se ressangra, se ele fica com essa hemorragia digestiva,
A cada 15 dias ali, ó, não para de sangrar. O que a gente faz com esse paciente? A cada sangramento piora a mortalidade, a cada internação aumenta o risco de sangramento, de infecção. Opa. Chips. Você já ouviu falar em chips? Não, tu não, João. Como é que é o nome dele aqui, ó? João, você vai apresentar para mim em 10 minutos o que são chips. Tá? Alguém já ouviu falar em chips? Não? João vai ensinar para vocês. Aquele João. Na próxima aula. Mas é muito rápido. Tu vai ler o que é o chips. Tu vai pegar uma foto de anatomia e explicar como que acontece. É só isso. É para desviar. É para desviar. Consegue o nome? Por que, Paulo? Mas por quê? Que vai desviar, vai. Mas por que vai desviar? Reduzir o volume de sangue, Não, gente, porque veja, diminuir a pressão. se aquele fígado está fibrosado, enrijecido e a pressão para trás dele aumentou demais e tudo que está para trás está congesto, ele tem esplenomegalia, ele tem varize, ele tem ascite, ele tem tudo. Eu tento fazer um desvio desse sistema portal, transpassar o fígado para vencer a resistência, como se fosse uma ponte, mas isso eles vão explicar. Entendeu? Chips, assim como o balão, não é tratamento definitivo para nada. Chips é o paciente ganhar tempo para sobreviver até que ele consiga o transplante. Porque se ele ficar sangrando o tempo todo, ele não vai conseguir ter tempo de pode morrer a cada vez, não faz nada. Tá bom? E aí, João irá explicar. Na próxima aula. Só perguntando rapidinho. Esse tipo de assim, ele pode ficar assim até 6 meses? Não. Então, ele vai viver até 6 meses do Anderson. Não, Olha só, porque você... assim, ó, não, eu estou perguntando isso porque se esse paciente desenvolver uma cirrose hepática, uma cirrose hepática, por causa de alcoolismo, ele tem que comprar no mínimo de 6 meses para entrar. Para entrar em critério de transplante. Exatamente, é por isso que eu queria saber. Não, então. Vamos lá. Olha só. A medicina não é matemática, gente. Não é 2 e 2 são 4. O teu objetivo de vida é evitar que as pessoas morram. Você vai fazer o tipo porque ele não para de sangrar. Mas, logo, ele vai ficar um tempo sem sangrar. Logo que ele fizer o tipo. Mas logo, que eu não sei te dizer quando, porque isso varia de paciente a paciente, esse tipo também. Entendeu? Então, assim, por que o TIPS não é tratamento definitivo? Porque ele aumenta o risco de encefalopatia, que João irá explicar. Mas, aí eu resolvi um problema. Eu estou fazendo a profilaxia desse sangramento, porque senão ele ia morrer já. Mas aí aumenta o risco de encefalopatia. Às vezes ele nunca teve encefalopatia, daqui 2 meses ele está com encefalopatia. Então qual que é o objetivo, gente? Às vezes você entra numa flor de transplante e amanhã chega o fígado. Às vezes. Agora, se a causa alcoólica, aí realmente ele não é eletivo para
trabalho bastante, porque ele tem que entrar em abstinência em 6 meses, mas não sou eu que decido isso, eu vou ficar salvando a vida dele. Se ele sobreviver em 6 meses, que eu não sei dizer, pode ser que não, aí quando ele entrar em fila de transplante, ele já entra como situação especial, porque tem tipos. Entendeu? Então não tem como a gente prever, mas ele vai ficar tantos meses. Gente, a gente não sabe. Eu tive um paciente na residência que ficou quase uns 2 anos na minha residência de gastro, indo fazer paracentese 2 vezes por semana. 2 vezes por semana ele tirava 5 litros. Ele internou várias vezes com encefalopatia. Teve uma vez que eu falei para a esposa, falei, olha, preciso ver com a senhora se a gente vai levar ele para a UTI, porque nada dessa encefalopatia que a gente fizesse com a encefalopatia melhorava. E era um paciente sem muito prognóstico, mas eu tinha que ver com a esposa se ia para a UTI e se não ia. E ele morreu de fome. Um belo dia, porque lá onde eu fazia residência era sistema pelo computador. Um belo dia a gente viu o nome dele no pronto-socorro, na sala vermelha, e estava a ficha aberta para gastro. Aí a gente, como não, seu fulano está aqui, ele não abriu ficha para gastro. Ele abriu 2 vezes por semana, ele abria a ficha. A gente olhou o nome dele e falou, de novo, a paracentese dele dessa vez foi rápida. Quando a gente foi na sala vermelha, ele tinha faltado. E ele ficou só no meu tempo de residência, quase 2 anos. Fora que os meus R+ já conheciam ele. Então, às vezes a gente acha que vai morrer rapidinho e fica lá, morre de outra coisa. Tá? Então, não tem como saber, será que vai viver por mais 6 meses? Eu não sei. Tá bom? Me lembrem desse caso depois, porque ele morreu de infarto. Mas ele não tinha risco de sangrar? Com a plaqueta baixa e ele mesmo lá? Me lembrem desse caso na sala, né? Nossa, eu esqueci o nome desse paciente, agora eu sabia. Oi. Se fosse úlcera, totalmente diferente. Propanolol é profilaxia de hemorragia intestino-varicosa. Totalmente diferente. Esqueçam tudo isso. Quer dizer, esqueçam tudo não. Medicamentação é igual. Só que aí da úlcera acaba na endoscopia, fica mais um dias fazendo o bebê, depois. Mas aí, se for úlcera, tira a droga vasoativa, desliga a droga vasoativa. Porque se for úlcera aqui, for fez adrenalina, acompanha, ainda uns dias vai dar alta, mas aí dessa endoscopia para baixo é diferente. Meu Deus, quem foi o primeiro a assinar? Não, mas depois do Everton. Claro.